Olá, esse é o canal Advogada Popular e eu sou doutora Isonália Dutra, advogada especialista em direito previdenciário, tudo relacionado ao INSS. E hoje vou falar sobre as famosas regras de transição. Vocês já ouviram falar nas regras de transição da reforma da Previdência? O que é isso? Muitas pessoas não entendem o que são essas regras de transição. Após a reforma da Previdência virou uma bagunça, ninguém sabe mais de nada. Então hoje eu vou trazer um resumo rápido aqui para vocês sobre as regras de transição da reforma da Previdência. Mas antes de falar, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o seu like. Gente, um resumo aqui rápido do que sejam essas regras de transição da reforma da Previdência. É o seguinte, se você, na data da reforma, 13 de novembro de 2019, você não tinha o direito adquirido, então você vai cair nas regras de transição. Por quê? Houveram várias mudanças e para não ser uma mudança drástica, o governo trouxe essas regras de transição. Se até novembro de 2019 você, que é mulher, já tinha 30 anos de tempo de contribuição, você tem o direito adquirido, mas tem que fechar os 30 anos antes daquela data. Se é o homem, para ter o direito adquirido, ele tinha que ter 35 anos na data da reforma. Se faltava um mês, você já não tem direito adquirido. Se faltava um dia, não tem direito adquirido. Direito adquirido é quando fecha todos os requisitos. E antes da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição não tinha idade mínima. Bastava você fechar o tempo. Mulher, 30 anos de tempo de contribuição e o homem, 35 anos de tempo de contribuição. Se você não fechou esse requisito lá na data da reforma, em novembro de 2019, então vamos ver se você se enquadra em alguma regra de transição. Quais são essas? São várias regras, vários cálculos, por isso a importância de fazer um planejamento previdenciário com advogado especialista em direito previdenciário, gente, porque são vários cálculos muito complexos. Analisar e estudar todas as contribuições, desde julho de 94 até agora, olhar mês a mês, a data do pagamento, se o valor estava correto, se foi pago em dia em alguns casos, entendeu? Se o patrão repassou as contribuições, então tem que olhar carteira de trabalho, o CNIS, conferir mês a mês, dá muito trabalho. Mas vamos lá, o que são essas regras de transição para quem não tinha o direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, mas que já estava lá, quase chegando. Vamos lá. A primeira regra é a de pontos. Você tem que somar o seu tempo de contribuição mais a sua idade, não tem idade mínima, e tem que chegar a uma certa quantidade de pontos. Em 2023 são 90 pontos para a mulher e 100 pontos para os homens. Mas a mulher tem que ter no mínimo 30 anos de tempo de contribuição, somando a idade tem que fechar os 90 pontos em 2023, porque essa pontuação vai aumentando a cada ano. Para os homens, eles têm que ter 35 anos de tempo de contribuição, mas somado a idade, tem que fechar os 100 pontos em 2023. E aí você se enquadra na regra de pontos? Então vamos lá para a segunda regra. Se não se enquadrou nessa, vamos para a próxima, para ver se enquadra. A segunda regra é a regra da idade mínima. Vamos pegar o tempo de contribuição e ter uma tabela da idade mínima. Para 2023, a mulher precisa ter 58 anos, mais os 30 anos de tempo de contribuição. Já o homem precisa ter 63 anos em 2023 e fechar os 35 anos de tempo de contribuição. Por isso, quando as pessoas perguntam, doutora, eu já tenho 65 anos, posso me aposentar? Eu digo, não sei. Ou então a pessoa diz, doutora, eu tenho 63 anos, posso me aposentar? Eu digo, talvez. Sabe, porque tem que fazer os cálculos. Você pode se aposentar com 63, a mulher pode se aposentar com 58 nessa regra, Ou então na regra de pontos, não tem a idade mínima, se você tiver muito tempo de contribuição, vai reduzindo a idade. Então a gente não sabe a idade, só depois que faz os cálculos, entendeu? Agora, nessa regra da idade mínima, a mulher tem que ter 58 e o homem 63. Aí todo mundo fica falando assim, depois da reforma o homem só se aposenta com 65 e a mulher com 62. Eu digo, não sei, eu tenho que ver qual a regra que a pessoa se enquadra. Por isso a importância do planejamento previdenciário. A terceira regra que eu venho trazer aqui para vocês é a regra do pedágio de 50%. Essa regra não tem idade mínima, mas tem o fator previdenciário nos cálculos, que isso faz reduzir o valor da aposentadoria.
entendeu? A essa regra, a mulher tinha que ter 28 anos na data da reforma e o homem, no mínimo, 33 anos de tempo de contribuição para poder ter direito a ingressar nessa regra. Mas tem que completar o pedágio para a gente ver se vai se enquadrar ou não. Tem que completar o tempo mais o pedágio de 50% do que faltava lá em 2019. Olha que complicado, né? Imagina na hora de fazer os cálculos, né? E a última e quarta regra que eu trago aqui para vocês é a regra dos 100%, do pedágio de 100%. Você vai ter que cumprir o tempo mais o pedágio de 100% do que faltava lá na data da reforma. Vamos dizer assim, que na data da reforma faltava um ano para o homem se aposentar. Vamos dizer que ele tenha 34 anos. Então, 100% de um, que são 2 anos. Então, ele vai ter que cumprir esse pedágio até completar o tempo para se aposentar. Ele vai ter que fechar os 35 anos, mais um ano de pedágio, vai ter que se aposentar com 36 anos de tempo de contribuição e mais a idade de 60 anos de idade. Já a mulher, nessa regra desse pedágio de 100%, tem que fechar os 30 anos de tempo de contribuição, mais o pedágio do que faltava, tem que fazer o cálculo para saber o valor do pedágio, e mais a idade de 57 anos. Vocês estão percebendo que cada regra de transição tem um cálculo, tem uma idade, tem uma regra, tem um tempo. Então é muito complexo, gente. Só através de uma análise completa da carteira de trabalho, do CNIS, de todos os documentos, rescisão, contra-cheque, o que você tiver, traz para o especialista em direito previdenciário, que ele vai fazer vários cálculos, saber qual é a melhor regra, se você tinha direito adquirido, se não tinha, qual a regra que você vai se aposentar, o valor da aposentadoria, para você não dar entrada sozinho e depois ver um valor lá embaixo. E quando você vai entrar com a revisão, é bem complexo provar que aquilo estava errado, entendeu? Então busque sempre um especialista em direito previdenciário para fazer os cálculos, e quando vai fazer o pedido de aposentadoria já sabe o valor da aposentadoria, porque a maioria dos cálculos do INSS estão errados. Por quê? Porque no CNIS muitas vezes não tem o valor do salário correto que estava na carteira, que estava lá no final da carteira, onde tem alteração salarial, entendeu? Aí o CNIS, se o valor está errado, vai baixar o valor da aposentadoria. Vamos dizer, os meses que o patrão não repassou as contribuições e no sistema não tem as informações do salário que você recebia, aí o INSS vai colocar como se fosse o valor de um salário mínimo. Então, vai reduzir o valor da aposentadoria. Após a reforma da Previdência, as contribuições abaixo do salário mínimo não vai contar para nada, não vai contar para a sua aposentadoria. Então, é preciso fazer uma complementação. Então, é importante buscar um especialista em direito previdenciário para saber se é preciso fazer essa complementação. Tá, gente? Essa aqui foram algumas dúvidas, né, que as pessoas mandam para mim sobre essas regras de transição. Então, eu espero ter ajudado, entendeu? Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo, ou então mandar uma pergunta para mim lá no meu Instagram, que também é Advogada Popular. E, gente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com todo mundo, tá bom? Até a próxima!